Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários antes de continuar a ler, porque aquilo que vou revelar pode mudar completamente a forma como vês o Futebol Clube do Porto e aquilo que se passa dentro do Dragão. Prepara-te, porque o que vou contar não é mais um rumor vago. É informação recolhida junto de fontes internas, pessoas com acesso direto aos corredores de poder do clube, que nos contam detalhes que nenhum jornal, nenhuma conferência de imprensa e nenhuma nota oficial vão revelar. Estamos prestes a mergulhar numa narrativa que mistura política interna, decisões estratégicas, tensão no balneário e um futuro desportivo que pode ser radicalmente transformado. Tudo começou com a lesão gravíssima de Nehuen Peras, central argentino que se lesionou de forma inesperada frente ao Nacional e cuja ausência vai prolongar-se por 6 a 8 meses. Oficialmente, o FC Porto anunciou que a vaga seria preenchida por Ángel Alarcón, extremo da equipa B na lista da Liga Europa. A explicação oficial? Uma nova regra da UEFA permite substituir jogadores lesionados nas listas até à sexta jornada da fase de grupos. Mas pensaste que era apenas uma questão técnica ou administrativa? Enganaste. Há muito mais em jogo do que uma simples alteração na lista de inscritos. Fontes internas confirmam que a escolha de Alarcón não foi apenas consensual por mérito desportivo. Houve uma batalha silenciosa entre o treinador Francesco Farioli, que teria preferido um jogador com perfil defensivo para cobrir a ausência de Peras, e a direção liderada por André Vilas-Boas, que vê no jovem espanhol uma oportunidade estratégica. A escolha de Alarcón, de apenas 21 anos, é uma jogada que ultrapassa o campo. É um sinal claro de quem detém o poder dentro do clube. Farioli pode até treinar a equipa, pode até dirigir os jogos, mas é a direção que define o rumo final e o perfil dos jogadores que serão a aposta principal. E esta não é a primeira vez que tal tensão interna se manifesta. Nos últimos meses, várias decisões aparentemente técnicas, como contratações, empréstimos e até opções de convocatória, têm escondido uma luta de influência entre a equipa técnica e a administração. Alguns jogadores mais experientes já demonstraram descontentamento perante escolhas que, aos olhos deles, não refletem a lógica desportiva, mas sim interesses estratégicos da direção. A entrada de Alarcón na Liga Europa é apenas a manifestação mais recente desta dinâmica. É o primeiro passo de um processo de mudança que vai muito além do que se vê nos relevados. Mas quem é realmente Ángel Alarcón? Aos olhos do público, é um jovem talento da equipa B que participou em 4 jogos na segunda Liga esta temporada, somando 277 minutos. Mas quem tem acompanhado de perto sabe que ele tem sido trabalhado silenciosamente, treinando com a equipa principal, preparando-se para assumir um papel maior do que aquilo que o seu estatuto atual sugere. E a verdade é que esta preparação não é por acaso. Alarcón representa uma aposta estratégica do FC Porto, jovens promissores que podem render dentro de campo e, ao mesmo tempo, aumentar o valor de mercado do clube. Esta visão, contudo, não foi consensual. Muitos dentro do clube questionaram se a aposta num jogador tão jovem seria a melhor forma de substituir um central com experiência capaz de dar estabilidade à equipa em competições europeias. O cenário que se desenha é fascinante e inquietante ao mesmo tempo. A tensão entre direção e treinador cria um ambiente em que cada decisão passa a ter múltiplos significados. A escolha de Alarcón não é apenas sobre futebol, é uma demonstração de autoridade. É uma afirmação de que, dentro do Dragão, a direção dita as regras e decide o futuro. E os efeitos desta decisão estão longe de se limitar à UEFA ou à Liga Europa. Há sinais de desconforto entre os jogadores do plantel principal. Alguns interpretam a inclusão de Alarcón como justa e merecida. Outros como uma imposição política que ignora critérios desportivos. Esta fratura, se não for gerida com cuidado, pode crescer e comprometer a coesão da equipa. É também importante destacar que esta situação expõe fragilidades na estrutura de planeamento do clube. A lesão de Peras revelou que não havia uma alternativa interna suficientemente consolidada para cobrir a posição, obrigando a uma decisão rápida e estratégica. Mas mais do que isso, abriu espaço para que a direção impusesse a sua visão e reforçasse o seu controle sobre as decisões desportivas. Este episódio é revelador. A direção do FC Porto não está apenas a gerir o presente, está a moldar o futuro. E faz isso com mão firme, assumindo riscos que podem trazer grandes recompensas ou consequências inesperadas. Dentro do Dragão, segundo as nossas fontes, a atmosfera está carregada. Reuniões prolongadas têm acontecido, debates acalorados entre treinadores, diretores e até jogadores influentes, e cada decisão é analisada sob múltiplos ângulos. Há quem sinta que a política interna está a sobrepor-se à lógica desportiva e há quem veja nesta estratégia um passo necessário para assegurar que o clube mantenha a sua competitividade tanto a nível nacional como europeu. O ponto crítico é que o sucesso ou insucesso desta época pode depender menos do que acontece dentro de campo e mais do que estas decisões estratégicas e políticas silenciosas. Outro fator a considerar é a forma como a comunicação do clube tem gerido esta situação. Oficialmente, tudo parece tranquilo, organizado e normal. Mas nos bastidores, a realidade é muito diferente. A direção está consciente de que decisões mal interpretadas podem gerar instabilidade e por isso controla rigorosamente o fluxo de informação. Cada comunicado, cada declaração de jogadores ou treinador é cuidadosamente estudado para evitar impactos negativos na imagem pública do FC Porto.
No entanto, a pressão interna continua a crescer e alguns movimentos estratégicos, como a entrada de Alarcón, podem ser o catalisador para mudanças ainda maiores. E é aqui que a história se torna ainda mais intrigante. A UEFA autorizou a substituição de Pérez por Alarcón, mas as negociações e preparativos foram muito mais complexos do que se poderia imaginar. Há indícios de que decisões financeiras, contratos e acordos internos influenciaram a escolha do jovem extremo, ou seja, a inclusão de Alarcón na lista europeia é simultaneamente uma jogada desportiva, financeira e política, demonstrando que cada movimento dentro do clube é calculado e pensado para múltiplos objetivos. Portanto, esta decisão aparentemente simples, na verdade, é uma peça-chave de um xadrez muito maior. Um jogo em que poder, controle, estratégia e futebol se entrelaçam de forma intrincada. Nos próximos meses, veremos se a direção consegue impor a sua visão sem gerar conflitos internos ou se este movimento, por mais estratégico que seja, cria fissuras que podem ter consequências inesperadas. E é exatamente isso que torna este momento único. Estamos a assistir em tempo real a uma revolução silenciosa no FC Porto. A entrada de Alarcón na Liga Europa não é apenas sobre substituir um jogador lesionado. É uma decisão que expõe as dinâmicas de poder no clube, revela as estratégias da direção e antecipa possíveis alterações no equilíbrio do plantel. E tudo isto acontece enquanto o público vê apenas a superfície. Jogos, resultados e conferências de imprensa perfeitamente controladas. Mas quem está atento e quem acompanha esta informação exclusiva percebe que algo está a mudar profundamente no Dragão. Por isso, volto a reforçar. Subscreve o canal, ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários. Só assim vais conseguir acompanhar cada detalhe destas revelações exclusivas, entender a verdadeira dimensão das decisões que estão a ser tomadas e perceber como estas escolhas podem mudar para sempre o FC Porto dentro e fora do relvado. O futuro do clube está em jogo e tu estás prestes a ter acesso ao que ninguém mais sabe. O FC Porto está a viver um momento decisivo e esta história é apenas o início. Cada treino, cada reunião, cada substituição vai agora ser observado com outros olhos. Prepara-te, porque aquilo que parece apenas futebol, na verdade é política, estratégia e poder a ser jogados em tempo real e nós estaremos aqui para contar tudo, com detalhe, verdade e acesso privilegiado.